Olá, amigos! Olá, família! Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que eu venho desenvolvendo juntamente com todos vocês para fazer com que nós tenhamos cada vez mais uma autoconsciência e um discernimento maior nessa vida doida que a gente leva. Passamos por várias situações, várias experiências, e eu acabei chegando na conclusão que quanto mais tivermos consciência de nós mesmos, do porquê fazemos o que fazemos, do porquê somos o que somos, do porquê decidimos o que decidimos, é que nós conseguimos ou conseguiremos lidar melhor com as situações que a vida nos impõe. Então, aqui com vocês, eu hoje trago mais um vídeo falando a respeito de comportamento, falando a respeito de família e falando a respeito de dependência química, que é um dos temas que eu acredito que eu posso estar contribuindo a todas as pessoas que acabam passando com essa dificuldade, principalmente a família. Então é assim, essa semana, eu lá no grupo que eu frequento de Amor Exigente, eu acabei me deparando com uma situação que é relativamente um tanto comum para eu, que acabo percebendo que vou até para aprender sempre mais, porque quanto mais a gente participa de um grupo, mais podemos compartilhar da experiência de outras pessoas. Porém, eu observo, e como um bom observador, eu acabo notando que vão acabando aparecendo padrões de comportamento da família em relação ao seu dependente químico, que eu me sinto na obrigação de vir aqui com vocês compartilhar alguns entendimentos que eu acabei tendo sobre esse assunto. Então, assim, o que eu percebo que são coisas que acabam acontecendo com a família e, obviamente, com a maioria dos pais em relação aos seus filhos dependentes químicos. Existe um sentimento bem grande, muito mais vindos das mães, até porque são seres mais sensíveis, têm mais aquela empatia com os filhos, que é aquele apego, aquele sentimento de superproteção. Então, a gente começa a delinear aqui o primeiro item, que seria superproteção. Tá? Ou seja, a família vai acabar olhando para o seu filho de uma forma que acaba limitando a sua vida, acaba limitando as suas escolhas, quando a família tolhe ele de poder arcar com as decisões que ele arca, ou com as decisões que ele deveria arcar. Tá? Então, o que acaba acontecendo? A pessoa chega no grupo e ela diz: olha, eu tenho meu filho e ele se droga todas as semanas, mas ele fica bem durante 15 dias, 20 dias. E quando a gente acha que ele já está bem, ele vai e recai de novo e usa drogas e fala, maltrata e faz e acontece. Mas depois, ele não usa por uns 10, 15, 20 dias. E aí, de repente, nós temos uma sensação que com ele está tudo bem, que ele está normal, que ele está agindo normal nesse período que ele não usa as drogas. E aí, nós, como família, tentamos argumentar com ele sobre o que ele faria ou o que ele deve fazer da vida dele. E a gente vai lá, argumenta com o nosso dependente químico, coloca as nossas lamentações, explica: você está nos fazendo sofrer, isso está errado, você precisa de ajuda. E eu percebo que a família, ela lida com o dependente químico de uma maneira totalmente errada. Por quê? Olha só. Um dos grandes erros, e é uma coisa muito interessante porque são famílias
que já frequentam o grupo há um tempo razoável. Só que não entra na cabeça os procedimentos que é necessário para usar com dependente químico. Então, assim, uma coisa que eu quero deixar bem claro agora para todos vocês que estão assistindo esse vídeo e que têm filhos envolvidos com dependência química, parentes, é: essas pessoas envolvidas com dependência química não são pessoas normais, tá? Então, o seu filho não é mais uma pessoa normal. Isso, ele não é mais uma pessoa normal. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer apenas que ele não é igual a uma pessoa que não usa drogas. Onde eu vou chegar, e eu quero que você se acalme e acompanhe o meu raciocínio. O dependente químico, ou a pessoa, a partir do momento em que ela usa a droga, se ela evoluir para a dependência química, ela nunca mais será a mesma pessoa que era quando não usava drogas. É isso que precisa ficar bem claro. Então, para você que tem um familiar na dependência química, você precisa estabelecer um antes e um depois. Quem era meu filho antes do uso das drogas e quem é meu filho agora, depois do uso das drogas. Isso vai fazer toda a diferença no relacionamento que você terá com ele daqui para frente. Isso é claro, se você quiser ajudá-lo a tentar sair desse mundo da dependência química. Então, assim, se você conseguir colocar ele no antes e no depois, você precisa, a partir daí, começar a entender e a trabalhar os seus sentimentos em relação a ele. Por quê? As mães e os pais falam: eu amo meu filho, eu preciso cuidar dele, e eu vou lá, e eu dou comida porque ele precisa, e eu dou roupa lavada, e eu ajudo, e eu dou o carro, e eu dou dinheiro para a condução, porque eu amo o meu filho. Até certo ponto, isso é legal. Mas qual é esse ponto? É o ponto em que você tem um filho que não usa drogas. Agora, se você tem um filho que usa drogas e é dependente químico, você não está amando fazendo isso que eu acabei de dizer. Você simplesmente está colaborando para ele ir mais para o fundo do poço. Exato? Então, assim, esse vídeo precisa te esclarecer que para você falar ou interagir com o seu filho ou seu familiar dependente químico, você precisa saber coisas que até então você não sabia. Como lidar com o seu dependente químico é uma coisa. Como lidar com seu filho que não é dependente químico é outra. Então eu vejo nas reuniões que a família quer lidar com seu dependente químico como ela lidaria com um filho normal que não usa drogas. E isso não vai funcionar. Não funciona. Então, você precisa entender que se você tem um dependente químico que está sob a sua responsabilidade, você precisa tomar as atitudes como se tomaria com qualquer pessoa que passa por alguma dificuldade. Então, por exemplo, você precisa sair desse sentimento e desse pensamento de que o seu filho é um coitado, de que seu filho ele está só passando por um momento, que ele vai melhorar, que isso vai passar, que ele é uma boa pessoa. Esquece tudo isso. O seu filho antes e o seu filho depois das drogas. A partir do momento em que ele entrou nas drogas e se transformou num dependente químico, você não pode mais tratá-lo da mesma maneira que você trata um filho
que não usa drogas. Você tem que tratá-lo como um dependente químico. É como se você tivesse, por exemplo, um filho com síndrome de Down. Ele é uma pessoa, merece todo respeito, todo carinho, todo amor, mas precisa ter o tratamento específico para aquele tipo de deficiência, para aquele tipo de doença, para aquela especialidade. Porque é uma pessoa especial. Então, eu encaro o dependente químico também como uma pessoa especial que precisa do tratamento certo, precisa da conversa certa, precisa ser feito o que precisa ser feito. E o que eu observo no grupo é a família não quer fazer o que precisa ser feito. Porque ela pensa, coitado do meu filho, eu não vou dar um prato de comida para ele, eu não vou lavar a roupa dele. Ele precisa de R$10 para pegar a condução para entregar o currículo, eu não vou dar. O carro é dele. Não é justo tirar o carro dele se o carro é dele. Então, essas são coisas que a gente ouve muito no grupo. E aí o que acontece? Isso demonstra que a família ainda não entendeu que o seu filho não é uma pessoa normal. Ele é uma pessoa especial e, para tanto, precisa ser tratado como uma pessoa especial. Ele tem uma doença e você precisa tratá-lo como se fosse um doente. Não adianta tratar o seu dependente químico como uma pessoa normal. Dá para entender isso? Então, por que as pessoas, ou por que a família continua indo nas reuniões? Porque ela não entende isso. A partir do momento em que a família entender que o seu filho ou seu familiar é um dependente químico, e por ser um dependente químico precisa ser tratado de uma maneira diferenciada do que uma pessoa normal, uma pessoa comum, ela vai continuar indo na reunião, ela vai continuar tentando, ela vai continuar buscando ajuda, mas não vai adiantar, porque ela não vai fazer o que deve ser feito. Ela não vai tratar ele da maneira que deve ser tratado. E aí você deve estar se perguntando, tudo bem, e qual é a maneira que eu devo tratar o meu filho dependente químico? Muito bem. Se você frequenta uma reunião de Naranon, de amor exigente, muito provavelmente você já sabe o que você deve fazer. Tem lá os princípios. A questão é, você coloca em prática? Você tem coragem de impor um limite e manter esse limite? Você consegue entender que os seus recursos são limitados? Você consegue entender que os pais não são iguais aos filhos? Você consegue entender que, culturalmente falando, existe toda uma problemática envolvida na família e na dependência química? E por aí vai. Então, assim, se você vai num grupo, você tem todas as ferramentas para lidar com o seu dependente químico. Você só não consegue lidar porque você não consegue traçar esse detalhe que eu estou falando nesse vídeo, de tratar o seu filho como um dependente químico e não como um filho normal. Mas a emoção fala mais forte. Eu tenho pena de ver ele na rua. Eu não posso deixar ele trancado para fora. Vai chover. Olha, pai. Olha, mãe. Dependendo da circunstância, você às vezes precisa deixar ele para a rua. Dependendo da circunstância, você não pode dar os R$10 para ele tomar o ônibus. Dependendo da circunstância, você não pode separar a comidinha dele lá no prato guardado no fogão. É duro? É duro e não é. Se você for pensar que ele é seu filho, é duro. Eu vou deixar o meu filho passando necessidade, mas ele está dependente, mas ele precisa. Se você for por esse caminho, você não está ajudando ele. Você só está piorando.
Por quê? Porque você não está fazendo aquilo que é necessário. Agora, se você tomar consciência de que o seu filho ou o seu familiar dependente químico precisa ser tratado da maneira como um dependente químico precisa ser tratado, aí sim você estará ajudando ele. Tá? Eu queria que você pensasse nisso. O seu filho, dependente químico, não é mais o seu filho. Aquele antes que não usava drogas. Infelizmente, essa é a realidade. Ele não tem os mesmos sentimentos de amor, ele não tem os mesmos sentimentos para com você que ele tinha antes de usar as drogas. Ah, mas porque ele não quer? Não. Ele não tem mais controle sobre isso. Porque quando ele usou a droga entrou no sistema nervoso e ela era como se ela assumisse o comando das emoções, dos sentimentos e dos comportamentos que o seu filho vai ter dali para frente. E, infelizmente, isso é mais forte do que qualquer outra coisa que os pais possam fazer. Vocês estão entendendo? A recompensa química que o uso da droga faz no cérebro da pessoa é 1000 vezes mais forte do que aquele sentimento de relação entre pais e filhos. Então não adianta você ir por esse caminho de pais e filhos, de relacionamento, nesse momento em que seu filho está na dependência química, porque não vai dar certo. Porque a nível mente, a nível de pensamento, a nível químico, ele não responde mais a esse tipo de interação. E é por isso, então, que eu estou dizendo, você precisa tratá-lo da maneira que um dependente químico precisa ser tratado. Consegue perceber isso? Então, assim, se você, família, está assistindo o meu vídeo agora e você já participa de alguma reunião, Amor Exigente, Naranon, que eu acredito que são as duas que conseguem dar um alento para a família, legal, esse é o caminho. Nesses grupos você acaba aprendendo como lidar com seu dependente químico, tá? Mas não adianta nada você ir no grupo e não entender essa dinâmica, que você precisa fazer o que você precisa fazer. Ah, mas será que eu vou conseguir? Você não tem outra escolha. Se você quer ajudar realmente o seu filho e se você ama o seu filho, você precisa fazer o que precisa ser feito. Até porque, se você for pensar, ele já está perdido no mundo das drogas. Teoricamente, fazendo uma analogia aqui, já está 1-0 para as drogas. Então você já começa o jogo perdendo. Está entendendo onde eu quero chegar? Então o que você precisa fazer? Absorver o ensinamento de como lidar com o seu dependente químico e ajudá-lo. Ele precisa da sua ajuda, mas ele precisa da ajuda certa. Está entendendo? E para você, família, que está assistindo o meu vídeo e que tem um filho dependente químico, eu aconselho seguramente, fortemente, que você busque um grupo de ajuda mais próximo de você. Porque sozinho você não vai conseguir. Muito difícil, muito difícil. Você não vai conseguir ajudar o seu filho a sair das drogas se você não tiver um amparo, se você não tiver um conhecimento, se você não tiver alguma estrutura para poder lidar com ele. Ah, mas eu vou na igreja. A igreja ajuda? Ajuda. Mas não é o que precisa ser feito, porque a igreja ela vai pelo lado espiritual. Legal. Mas esse não é o momento de buscar ajuda na igreja. Eu vou no grupo de oração. Legal. Ajuda? Ajuda. Mas agora, nesse momento, não é o melhor momento.
Eu vou no psicólogo, eu vou levar meu filho no psicólogo. Se o psicólogo ou psiquiatra não for especificamente lidar com dependência química, não adianta. Está entendendo? A luta é grande. E isso é um caminho que a família tem que começar a trilhar para segurar na mão do seu filho, para trazê-lo junto. Porque até então, você ainda vai ter que tirar ele das garras da dependência química, trazer ele para um tratamento, reestruturar a sua família, para nós tentarmos integrá-lo novamente na sociedade. Vocês estão entendendo? Então, assim, respira fundo. Você não é a única família que tem um dependente químico, tá? Existem grupos de ajuda, existe muita gente ajudando. Existem os vídeos na internet, existe eu aqui. Tem muita coisa boa aí acontecendo. Mas você não está só. Busque ajuda. Você precisa de ajuda para lidar com seu dependente químico. Você não vai conseguir lidar com seu dependente químico por si só. Busque ajuda. Não tenha vergonha, não tenha orgulho. É a vida do seu filho que está em jogo. Eu sei que você vai conseguir. Muita gente consegue. Mas aqueles que conseguiram foram aqueles que foram pelo caminho certo e que fizeram o que deveria ser feito, não aquilo que a pessoa acha que é o correto. Ok? Muito bem. Esse era o recado desse vídeo. Quero agradecer a todos vocês que acompanham o meu trabalho. Quem quiser entrar em contato comigo, vai ter os contatos aqui na descrição do vídeo. Você pode estar falando aqui nos comentários, faça o seu comentário. Tem a nossa página no Facebook, que é a Conquistar Objetivos. Você pode entrar em contato com a gente também por lá. Deixa a mensagem. Tem o e-mail também. Manda um e-mail. Tem minha página pessoal no Facebook. Quer falar comigo? Manda um recado na página. Tá? E vamos botar a bola para frente. Tá? Vamos tentar entender esse mundo, como que ele acontece. A gente vive num mundo diferenciado hoje, é um mundo bastante competitivo, é um mundo que, como é que eu posso dizer, ele compete com o seu filho constantemente, tentando tirá-lo das suas mãos, tá? São muitos estímulos, internet, a televisão, é mídia, é rua, são os amigos, e nós, como famílias, às vezes nos sentimos um pouco amarrados em relação a isso. Então, para isso que eu venho aqui dizer, você não está só, busque um grupo de ajuda, procure ser esclarecido e trate o seu filho como ele precisa ser tratado a partir do momento em que ele começou a usar drogas. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, que Deus nos abençoe e que possamos estar cada dia mais consciente da nossa vida, para onde vamos e de quem realmente somos. Um grande abraço, até o próximo vídeo.